Para a última exposição desta manhã, ainda versando sobre a temática Questões Contemporâneas sobre Defesa e Segurança Internacional, convidamos o professor Dr. Thomas Rai, do Instituto dos Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. O currículo completo do palestrante se encontra em exibição nas televisões no acesso ao auditório. Já foi. Gente, está funcionando. O passador está funcionando. O senhor vai falar do que está aqui. Tá, para frente, para trás, de levinho. Pode ver se está funcionando. O microfone eu posso dispensar, né? Fico nesse aqui. Não, Que o pode senhor fazer aqui. preferir. Tá bom. Dá início logo? Sim, senhor. A palavra já está. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao almirante Carlos Chagas e ao almirante Bétega, em nome da Marinha, pelo convite, ao professor Vinícius Mariano, pela colaboração com a instituição e para a realização desse evento internacional, que já está na sua terceira edição e acreditamos que vai ter diversas outras pelo caminho. Bom, a minha apresentação, como não poderia deixar de ser, vai ter um caráter bem mais didático, né, do que a anterior, mas que tem como objetivo compreender um pouco mais acerca do cenário internacional contemporâneo, que podemos verificar se transformou bastante e de uma maneira muito rápida nos última década, mais ou menos, né? Então, para isso, inicialmente, eu vou começar apresentando uma perspectiva sistêmica das transformações ocorridas. Em seguida, eu vou me concentrar na dimensão regional. Depois, eu vou partir para algumas considerações acerca do Brasil e, finalmente, encerrar a apresentação. É uma abordagem clássica, cartesiana, né, do geral para o particular, e, dessa forma, eu pretendo contribuir um pouco mais para as reflexões e os debates vindouros. Opa, eu de baixo. Então, bom, nosso ponto de partida é o fim do sistema internacional bipolar, o fim da Guerra Fria, o fim de uma ordem mundial clivado por uma rígida bipolaridade e a emergência de uma ordem mundial unipolar, no qual só temos uma única superpotência e que, basicamente, vai ditar as regras. Mas vai ditar as regras de que maneira? Na formação de uma ordem mundial, que, sem dúvida nenhuma, vai ser capitaneada pelos Estados Unidos, mas vai encontrar apoio também dos demais países de capitalismo avançado e de regimes democráticos, os países da Europa Ocidental, mas pode incluir também Japão, e, basicamente, nessa nova ordem mundial liberal que vai emergir no pós-Guerra Fria, os desafios para os estados emergentes, como o Brasil, se resumiam a não ficar de fora dessa ordem mundial. Era extremamente necessário para os demais países participarem e terem uma presença nessa ordem mundial emergente, até porque a dimensão econômica, por exemplo, exigia uma série de mudanças na maneira que estruturávamos a nossa economia, por exemplo, para a gente ficar no caso brasileiro, e a dimensão política vai ter essa ênfase muito grande
na crença da paz democrática. E aí, nesse sentido, nesse período, a crença da paz democrática vai ficar particularmente visível em iniciativas como, por exemplo, a doutrina Clinton, como em 94 os Estados Unidos tenta, através de uma missão inicialmente de caráter militar, implementar a democracia no Haiti, mas sem sucesso, em diversos outros lugares. Em relação à dimensão econômica, globalização e neoliberalismo, o otimismo era tamanho em relação ao impulso da economia que, de uma maneira jocosa, tinha-se até um ditado entre estudantes, professores de relações internacionais nesse período, que diziam que 2 países como o McDonald's jamais entraram em guerra e jamais vão entrar. E, bom, era, obviamente, uma perspectiva bastante otimista, né? E acreditava-se também que o Estado ia assumir um papel cada vez menor, o mercado ia assumir um papel cada vez maior e de maneira mais eficiente, né? E os estados emergentes deveriam promover profundas transformações em suas economias, como a liberalização do seu comércio, como privatizar empresas estatais ineficientes e questões desse tipo, e investir basicamente em forças armadas passou a ser percebido pelos países centrais da comunidade internacional em relação aos países emergentes como algo sendo não prioritário, como sendo algo que simplesmente demandava gastos orçamentários e não era percebido como um investimento fundamental para o Estado. Bom, passando logo, e aí, obviamente, a delimitação histórica é arbitrária e cada um de nós escolhe os períodos históricos, mas da forma que lhe parece mais correta, né? E eu identifico como ponto de inflexão a grande crise da economia global entre 2008 e 2009, por provocar uma grande recessão, inicialmente, né, nas grandes potências. Então, inicialmente, essa grande crise vai ter início nos Estados Unidos, por uma série de motivos que iriam demandar bastante tempo para examinarmos, mas que teve como desdobramento uma recessão severa nos Estados Unidos, uma série de mudanças no setor financeiro e consequências sociais duradouras. O que eu quero dizer com consequências sociais duradouras? Em relação a essa crise, o que verificamos nos Estados Unidos foi um agravamento e um aumento significativo na desigualdade na sociedade americana, desigualdade socioeconômica, me refiro. Ou seja, a população de classe média e pobre ficaram mais empobrecidos, enquanto os ricos enriqueceram ainda mais, né? E não foi somente nos Estados Unidos. Nos países da União Europeia, também tivemos recessões econômicas, crises de dívidas soberanas e, naturalmente, diversas tensões sociais. Mas a gente pode se lembrar tranquilamente da forte interferência do Banco Central Europeu, principalmente também do governo alemão, né, em países como a Grécia, que se encontrava com sérias dificuldades financeiras, e a preocupação global
que a crise se acirrasse não somente, e não se limitasse somente à Grécia, atingindo também a Espanha, atingindo também Portugal e uma economia maior como a Itália, o que já colocava uma série de dúvidas em relação à capacidade de superar essa crise econômica. Mas já o caso da China se mostra um pouco distinto. A China também vai ser atingida por essa recessão, é natural. A China é um país exportador, a demanda global cai para os seus produtos, mas o governo chinês vai recorrer a uma política de estímulos econômicos para justamente apaziguar nos setores produtivos o impacto, né, dessa recessão, e a própria economia chinesa vai se mostrar mais resiliente que até então acreditávamos. E, bom, o somatório desses aspectos se traduzem no constante crescimento, no caso da China, uma taxa de crescimento em torno de 6% a 8%, que no caso da China já era um pouco mais baixo, mas em termos gerais, um crescimento de uma economia em torno de 6% a 8% é considerado um crescimento excelente. E a China consegue manter uma taxa de crescimento que é bastante significativa, mesmo no meio de um cenário de uma recessão global. No caso brasileiro, a gente consegue evitar uma recessão, mas, sem dúvida nenhuma, o nosso crescimento econômico foi afetado, mas não a ponto de ser considerado uma recessão. E, na época, considerava-se que a crise global aqui no Brasil não teria passado de uma marolinha na nossa economia. Dando continuidade, essa crise global também vai ter outros desdobramentos. Certo? Passou. Tá? E aí, é a partir dessa crise global que eu vou identificar o início da emergência de um novo sistema internacional, um sistema internacional de caráter multipolar. E, inicialmente, o que vai caracterizar um sistema internacional multipolar é a emergência de novos polos de poder. E, evidentemente, a China, nesse sentido, vai se destacar. Ou seja, nesse período de 2009 a 2016, a China vai ter um crescimento econômico robusto, a China vai deixar de ser considerada simplesmente uma produtora de produtos sem grande valor agregado tecnológico, principalmente, vai revelar cada vez mais sua capacidade de inovar tecnologicamente e também vai revelar uma crescente importância geopolítica que vai elevar o país como um ator central das relações internacionais. A China não vai estar sozinha, como polo emergente e jamais consolidado. A Índia também vai começar a mostrar uma forte presença crescente no cenário internacional, através de um crescimento econômico significativo, de avanços tecnológicos e na área de serviço, e, principalmente, se pararmos para pensar o papel de nacionais da Índia no desenvolvimento da tecnologia das grandes big techs norte-americanas, como a Alphabet, como a Meta, como a Microsoft, e a reprodução na Índia de vales do silício cada vez
lidando de uma forma mais consistente com a geração de novas tecnologias, né? Mas a ascensão, né, desse novo mundo multipolar e, em parte também, significativamente, em função da crise econômica de 2008 e 2009, nós temos o início que eu chamo de crise global do liberalismo. A gente verifica, principalmente em diversos países do mundo, mais notadamente no hemisfério norte, uma preocupação exacerbada com a migração, ou seja, a chegada de novos imigrantes, pessoas diferentes nos países, e esses imigrantes podem ser desde imigrantes de caráter simplesmente econômico, em busca de melhores oportunidades de vida, como podem ser refugiados de guerra, no caso, por exemplo, dos sírios tentando fugir dos conflitos no seu país. O que tem igual em relação em todos esses imigrantes vai ser a rejeição por parte deles, por parte das respectivas populações, para os países que eles estão se dirigindo, né? E manifestando não só a preocupação com a imigração, mas os nacionais desses países que estão recebendo esses imigrantes elevam a um medo da sua perda de identidade cultural como algo bastante palpável ou bastante sério, né? Soma-se a isso a perspectiva que a população desses países que estão recebendo imigrantes vão perder parcialmente a confiança nas suas elites políticas por não contribuírem ou por não atenderem aos ansejos da população. E, como contrapartida, a gente vai verificar o surgimento de partidos políticos e movimentos cada vez mais radicais em diversas regiões do mundo e em diversos países, né? E, nesse sentido, por exemplo, se a gente nos limitarmos à questão, o exemplo europeu, a política da então chanceler Angela Merkel de abrir as portas para 1 milhão de imigrantes foi muito bonito do ponto de vista humanitário, sem dúvida nenhuma, foi extremamente necessário que esse 1 milhão de imigrantes fossem inicialmente acolhidos pela Alemanha, mas a repercussão política junto à sociedade alemã, principalmente a Alemanha Oriental, antiga Alemanha Oriental, e diversos outros países, não foi muito positiva, né? O que veio, por exemplo, no caso da Alemanha, mais tarde gerar partidos que vão ser manifestamente contra a imigração, né? Nesse caso, estou me referindo explicitamente à AfD, Alternative für Deutschland, que já não... Opa! Então, depois desse período, né, eu vou dizer que a partir de 2017, a gente tem uma nova ordem mundial, notadamente de caráter antiliberal, né? E por que eu vou dizer que esse caráter é notadamente antiliberal? Bom, a partir de 2016, a gente tem a eleição do presidente, primeira eleição do presidente norte-americano, Donald Trump, e como desdobramento, temos o agravamento da crise do multilateralismo construído pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, o sistema ONU, que
vai ser alvo cada vez mais de críticas por parte do governo norte-americano e por parte de outros países, né? Inclusive do Brasil, como da China, se a gente pensar que nesse momento, aliás, bem antes, na dimensão econômica, no conjunto de instituições que a gente chama conjunto de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, o Brasil vai se encontrar na mesma posição que a China. Ou seja, a gente vai injetar recursos nessas instituições cada vez mais, mas nosso poder, a nossa capacidade de influenciar as decisões nesse conjunto de instituições não vão ser proporcionais aos recursos que são investidos nelas. E dessa forma, se existe uma crise no multilateralismo preconizado pela ONU, começa a se formar novas alternativas. Não que o BRICS seja uma alternativa à ONU, não se trata disso, mas o novo Banco de Desenvolvimento, que é uma das instituições que estão atreladas à iniciativa do BRICS, sim, sem dúvida nenhuma, vai consistir uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Somado a essa crise do multilateralismo, ao contrário do período que a gente defendia, né, o comércio global de uma forma mais livre, mais dinâmica e cadeias de produtivas de caráter global, a gente vê o aumento do protecionismo econômico gradualmente e uma crescente regionalização das cadeias produtivas e de valor. Ou seja, a gente está passando de um momento que a gente via o mundo, ou diversos países, compondo a cadeias produtivas globais de produção para cadeias cada vez mais regionalizadas. E, como foi destacado desde o início do evento de hoje, e particularmente na fala do meu antecessor, a gente verifica o aumento de guerras e conflitos armados. Sem dúvida nenhuma, nesse sentido, a gente escuta com bastante receio e bastante lamento a possibilidade, novamente, de que a Europa esteja numa possível, uma virtual, e se preparando para um conflito de longo prazo e repensando as suas relações, não somente entre os membros da União Europeia, com vistas a defesas da região, mas principalmente em relação à agressão russa na Ucrânia e aonde isso poderia, quais são seus desdobramentos, no final das contas. E como também foi já destacado, esses conflitos que vão proliferar, né, e aqui foi mencionado o conflito entre Israel e o Hamas, e que agora parece que teve um rompimento de cessar-fogo, podemos verificar também que tivemos vários episódios de conflitos que poderiam ter sido escalados e poderiam ter sido conflitos bastante mais sérios. Eu me refiro recentemente às diferenças entre Paquistão e Índia, duas potências nucleares, que felizmente não escalaram, mas
também posso me referir a, por exemplo, a crise entre a Tailândia e o Camboja, que também não escalou, mas pode acontecer. Então, se nos anos 90 do século passado, durante o período unipolar, a gente poderia identificar numa série de autores acadêmicos uma perspectiva panglossiana, ou seja, extremamente otimista com os rumos do mundo, a partir desse período, 2017, esse otimismo progressivamente vai sendo substituído por uma sensação, no mínimo, de extrema preocupação com o cenário internacional. E aí eu vou inverter o título dessa palestra, o título desse simpósio. Afinal de contas, para levantar questões, a gente tem que olhar e verificar que tipo de perspectiva que nós temos em relação a essa ordem mundial que está emergindo. E entre essas questões, como já foi salientado, a gente está verificando a transformação na maneira de fazer guerra. Pela primeira vez, a gente está falando de fazer guerra sem ter necessariamente pensar a guerra em termos georreferenciados. Afinal de contas, fenômenos como a militarização do espaço ou a guerra cibernética são campos novos, desconhecidos, e nós não sabemos muito bem todo o seu potencial e como eles podem afetar a dinâmica dos conflitos armados. Mas, nesse sentido, o evento amanhã será muito mais interessante e vou deixar para os meus colegas de amanhã desenvolverem melhor essa temática, que com certeza tem profundo impacto não somente para o Brasil, mas como para o planeta em geral. Bom, partindo para a dimensão regional. Afinal de contas, o Brasil tem a felicidade de morar. O Brasil tem a felicidade de estar numa região que não somente, ineditamente, se apresenta como uma região voluntariamente desnuclearizada por iniciativa dos próprios países da região. Não temos guerra entre países sul-americanos desde a Guerra do Chaco, ou seja, há 85 anos. E, então, em termos gerais, as relações, ou a região, se mostra bastante estável no que se refere à paz entre os estados sul-americanos, apesar de eventuais escaramuças em fronteira e eventuais crises, mas que são prontamente resolvidas e não escalam para conflitos armados de maiores proporções. Todavia, atualmente, o que nós temos é um cenário de instabilidade política na região bastante agudo, notadamente, podemos tranquilamente falar sobre a agonia e o fim, aí abre aspas, revolução, fecha aspas, bolivariana. Os países como a Venezuela estão numa grave crise política, sem sombra de dúvida. Outro país bolivariano, como a Nicarágua, simplesmente se tornou uma ditadura. Já no caso da Bolívia, nós temos, nas eleições que devem ocorrer muito em breve, essa semana ainda, acredito,
definitivamente uma ruptura completa com o grupo político liderado pelo então presidente Evo Morales, que era caudatário e simpatizante dessa perspectiva bolivariana. Mas a instabilidade política na região não se limita a esses países. A gente pode considerar também a sucessão de presidentes, no caso do Peru, como um sinal muito claro da dificuldade desse país em manter a ordem e o funcionamento das instituições políticas de uma maneira mais contínua e mais firme. Todavia, no caso do Peru, é interessante observar que, apesar da sucessão de presidentes sendo empichados, sofrendo impeachment, afastados, presos ou cometendo suicídios, a economia peruana vem apresentando significativo crescimento. Então, a hipótese acadêmica tradicional que países com instabilidade política não atraem ou não são capazes de promover o crescimento econômico não se verifica no caso do Peru atual. E, todavia, no nosso país vizinho, a Argentina, o país passa por uma grave crise econômica, tendo que recorrer novamente a empréstimos internacionais para tentar apaziguar temporariamente a crise que assola a população argentina de uma maneira bastante extrema. Dando continuidade, nós verificamos nessa região que um dos princípios, que inclusive está expresso na nossa Constituição, na Constituição brasileira, que é a integração regional, a integração com os demais países da região, vai sofrer uma dura reviravolta. A gente conseguiu fazer uma instituição chamada Unasul, reunindo todos os países sul-americanos e audaciosamente ter o sonho de fazer uma comunidade de nações, conforme preconizada já nos anos 50 por um cientista político alemão chamado Karl Deutsch, e ele está falando de uma Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, e ele está pensando em criar uma comunidade de nações que só veio se realizar décadas após. A ideia de uma comunidade de nações sul-americana é um dos tópicos favoritos do nosso ministro Celso Amorim, e o Brasil investiu bastante, junto com outros países, notadamente a Argentina, para a criação da Unasul, mas, por uma série de motivos, não vingou. Isso não quer dizer que a integração regional não seja importante e a criação de instituições para esse fim não são importantes. Para exemplificar esse ponto, o atual acordo do Mercosul com a União Europeia, que estava parado durante décadas, ganhou um grande impulso nos últimos anos e provavelmente até o final desse ano já vai ser assinado uma espécie de entendimento para aprofundar esse acordo no futuro. Lembrando que um acordo dessa natureza leva um tempo significativo para ser aprovado por esse monte de países na União Europeia, mas o caminho para tanto já está sendo trilhado, revelando para nós, aqui no Brasil, que o Mercosul, sim, ainda tem um papel importante. E esse papel importante a gente pode verificar no momento que o país, por exemplo, sofre um revés econômico inesperado
por parte de um parceiro comercial grande, a implantação de tarifas de forma não esperada. Como o Brasil conseguiu não sofrer ou não ser atingido de uma maneira tão dura? Aumentando o seu comércio com outros países parceiros. Notadamente, o país que a gente aumentou mais as trocas após a implementação das tarifas foi com o México, sendo seguido da Argentina, depois com a China. Mas a parceria com o México, que não faz parte do Mercosul naturalmente, e sequer da Unasul, revela o interesse não somente do governo brasileiro, como do governo mexicano, de aprimorar ou aumentar ainda mais a aproximação entre esses países, e a importância que o Mercosul ainda tem para a nossa economia, principalmente no que se refere a bens manufaturados, a exportação de bens manufaturados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ao longo desse período, um dos marcos mais importantes a serem destacados foi a crescente participação e presença da China na região. Os investimentos da China, numa década, segundo o Banco Interamericano, equivaleram a meio século de investimentos dos Estados Unidos na região. Para a maioria dos países sul-americanos, a China ou é a principal parceira ou é uma das 3 maiores parceiras. E a China, naturalmente, não se fez somente um ator extremamente relevante na América do Sul, mas como globalmente e, em termos de comércio mundial, a China conseguiu crescer muito num espaço de tempo extremamente reduzido para a economia global. Em 20 anos, a China consegue ocupar um espaço bastante grande. E, no caso das economias sul-americanas, a gente não está se referindo somente o papel da China como grande consumidora de bens primários, commodities. É importante ressaltar que a China também é um país que investe significativamente na infraestrutura até para viabilizar a exportação para o seu país de matérias-primas que são consideradas, são fundamentais para a economia chinesa. E, em termos gerais, como também foi ressaltado, a América do Sul, para concluir, é uma região que não tem guerras entre si há bastante tempo. O Brasil não possui pendências ou divergências de qualquer ordem mais significativa com os outros países da região, pelo contrário, né? E é necessário pensar sempre nessa dimensão regional quando a gente pensa a segurança e a defesa do Brasil. Bom, a razão para tanto é que a região, ou seja, a América do Sul, já foi um ponto central no pensamento brasileiro para a gente conseguir esse pequeno conceito que é tão fundamental na política internacional, a autonomia, né? Autonomia para o quê? Para perseguir seus próprios interesses numa arena internacional
que é extremamente competitiva e cada vez mais conflitiva. E se no século passado, quando a gente teve o fim, ou o começo da Guerra Fria, e acadêmicos brasileiros, no final dos anos 50, como Hélio Jaguaribe, pensavam a integração regional como uma maneira de assegurar a autonomia do Brasil em buscar um espaço maior no cenário internacional, definitivamente, essa perspectiva, no momento, no melhor das hipóteses, está em banho-maria. Mas o conceito de autonomia, não. O conceito de autonomia permanece sendo extremamente importante para o país. Afinal de contas, o Brasil, como uma potência emergente, e nesse sentido, potência emergente no sentido econômico do termo. Afinal de contas, nos últimos mais de meio século, o Brasil tem permanecido entre as 10 maiores economias do planeta. E se você está entre os 10 maiores ou melhores de qualquer coisa, você está bem, né? Nosso caso é como é que a gente consegue assegurar a nossa autonomia ou aumentar ainda mais a nossa autonomia num cenário que a gente enfrenta desafios que até pouco tempo atrás a gente sequer poderia imaginá-los, né? E, nesse sentido, eu gostaria, inicialmente, de destacar a crescente sinergia entre as Forças Armadas e as universidades no país. Não é uma coisa nova. Afinal de contas, por exemplo, a parceria da Marinha do Brasil com a Universidade de São Paulo vem desde os anos 70, mas era muito mais focado numa questão específica, né? A questão do conhecimento nuclear. Atualmente, a gama de questões que discutimos, pensamos em instituições militares de ensino e instituições civis de ensino são muito mais abrangentes. Nesse sentido, e olha, eu vou me limitar somente ao mês corrente, o mês de outubro. Ou seja, 2 semanas atrás, tivemos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro um encontro regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. O programa de um encontro regional tinha mais de 20 páginas e só de questões que são extremamente importantes para nós, como, por exemplo, base industrial de defesa, economia de defesa, ciência e tecnologia, transferência de ciência e tecnologia, cerceamento tecnológico. Só em ciência e tecnologia foram 5 áreas temáticas distintas discutindo esses tópicos, tanto por civis como por militares, né? E, nesse sentido, continuamos esse mês, por exemplo, essa mesma semana, estamos tendo na UF um encontro brasileiro de relações internacionais, promovido pelo Instituto de Estudos Estratégicos. É um encontro já de caráter nacional, não regional. E, finalmente, temos o encontro de hoje, que tem uma dimensão internacional bastante importante, e, nesse sentido, o papel do King's College, na figura do seu professor Vinícius Mariano, é extremamente importante. Mas, dando continuidade, né, essa interação, cooperação entre civis e militares para pensar a segurança e a defesa nacional
tem crescido e se manifesta de maneira cada vez mais contundente. Por exemplo, no evento de hoje, daqui eu consigo enxergar diversos alunos que são calouros, ou seja, acabaram de entrar na universidade e já estão participando de um evento de caráter internacional e que vai ser muito importante para a formação de vocês. Então, prestem atenção. Tá? Obviamente, não se limita aos estudantes de graduação, também temos estudantes de pós-graduação, inclusive de outros países, que fazem o seu doutoramento conosco, mas que também estão participando. E da mesma maneira que temos estudantes universitários da UF, temos também, provavelmente, estudante universitário de outras instituições aqui presentes, que, com certeza, são extremamente importantes, porque são um indicador consistente do crescente interesse sobre a defesa e segurança nacional nas universidades e o maior engajamento da sociedade brasileira. Já recebi uma advertência que estou no meu tempo, então, no caso, vou ser mais breve nas minhas considerações finais. Eu tinha pensado em elaborar um pouco mais esses 2 pontos, de transformar e adaptar, né? Mas eu vou me limitar somente na questão das universidades, né? Até porque eu trabalho numa e sinto no dia a dia a necessidade que nós temos em nos adequar, por exemplo, à incorporação da inteligência artificial por parte de docentes e ensinar aos nossos discentes a riqueza e as possibilidades que a inteligência artificial oferece, se utilizado de maneira ética e corretamente, sob supervisão, obviamente, dos professores, né? Em relação às Forças Armadas, fico feliz de saber que já a dimensão mais pragmática já estão à frente, tomando a liderança, e são, sem dúvida nenhuma, atores fundamentais, caso que queiramos ter universidades que possam contribuir cada vez mais para o esforço de defesa nacional, porque, afinal de contas, não é uma tarefa exclusiva das Forças Armadas, e sim da sociedade como um todo, e, no meu caso em particular, pensar no papel que a universidade pode ter nesse esforço. Então, para concluirmos, só tenho a agradecer estar com os senhores e as senhoras no dia de hoje, e aqui encerro. Obrigado. Agradecemos aos palestrantes dessa manhã que nos brindaram com suas exposições. Nesse momento, faremos um breve intervalo técnico e reiniciaremos com o período de debates.
a voltarem aos seus lugares. Silvio, pode acender lá. O pessoal sentou? Pode falar, não, Convidamos a todos a retornarem aos seus assentos. vamos esperar o projeto. Isso só do copeirão, né? Alguém abriu a porta? Só esperar ali o homem terminar e a gente... Pronto. Agora espera ele sair. Pode deixar. Deixa ele sentar. Calma. Vai. Vamos. Alguém tá contigo? Comandante. Pediu pra esperar. Não, ele perguntou o que houve. Eu falei, tá chamando. Senhor, deixa ele terminar de falar. Dando sequência às atividades, passaremos agora ao período de debate, o qual terá como moderadora a Tenente Coronel Maritza Padilha Bueno, da Escola Superior de Guerra da Colômbia. Convidamos a moderadora e os palestrantes dessa manhã a se dirigirem ao palco. Bom dia. Okay, so first of all, I want to thank you Primeiramente, for the gostaria de invitation. agradecer ao evento pelo convite Because of your presentations, I e decided to devido give às a apresentações, after, like before the vou question. me apresentar só depois das perguntas. You talk about globalization. Vocês falaram de globalização. Em termos de globalização, give us like too many se vocês good pudessem things for falar, the world, which are façam like, contar de coisas positivas para o mundo, interligadas. Internet, Temos but a all internet, those por good exemplo. things Mas todas essas coisas are boas que also temos used by terrorists são and usadas criminal também por organizations. terroristas e organizações criminosas. Essas coisas And boas que temos. because they have been used this globalization and this E por conta dessa interconnection, globalização e interligação mundial, hybridity,
por exemplo, pelos aspectos híbridos que vemos agora esses aspectos híbridos na guerra e ameaças híbridas, guerras híbridas, e elas vêm ocorrendo no que dizemos Grey Zone. O que temos agora, vemos as teorias sobre as relações internacionais que temos no momento, elas não estão cumprindo seu propósito. E a lei internacional também não vem cumprindo seu propósito. Com isso em mente, visto isso, minha primeira pergunta para vocês dois é a seguinte: qual é a sua visão hoje em dia? Quem são seus aliados no mundo? Para a França e para o Brasil. Thank you very much for this question. Muito obrigado pela I'm not sure I'm pergunta. happy to speak in English. Não sei se eu gosto muito falar de uma falar em resposta inglês, em vou tentar português. falar em português. Essa questão de aliados e de parceiros é uma questão importante. Com certeza a França tem aliados antigos, como os Estados Unidos da América, porque é uma história longa. Estamos parceiros importantes da organização OTAN e também estado buscando parceiros para responder a essa pergunta referente a nossos territórios ultramarinos. Nossos territórios ultramarinos são no Oceano Índico e Oceano Pacífico. Estamos o só país da Europa que temos territórios ultramarinos nesses oceanos. Em caso de ataque ou em caso de destabilização desses territórios, quem vai nos ajudar? Essa questão importante é de bem escolher os nossos aliados, os nossos parceiros nessas regiões do mundo. E então, tem uma política de cooperação, não somente no campo de armamentos, mas também no campo político, no campo econômico, com alguns países, para ser capaz de agir nessas regiões como ponto de apoio militar, com ações de cooperação diplomática e com a vontade de ter aliados para sostener nossas ações em caso de crise. Até agora, a América do Sul, que é um parceiro importante, não enfrenta com nós algumas crises. Nossas crises, no momento, são mais no Oceano Índico e com a Rússia, como falei na minha palestra. Mas eu acho que essa região do Atlântico Sul, como falei, vai ter uma importância cada vez mais importante, porque do ponto de vista da economia, da geografia, da demografia, o futuro do mundo vai com certeza abranger América do Sul e África. Então é muito importante para a França também de ter parceiros aqui nessa região e como a senhora sabe, temos uma parceria estratégica entre a França e o Brasil, que é um parceiro importante para nós. Bom, aproveitando o gancho no palestrante anterior, sim, concordo que a América do Sul, de termos gerais, vai crescer o seu papel como um polo de atração em relação às demais grandes potências, vai se tornar cada vez mais disputado a influência em relação a determinados países da região e, de forma geral, isso abre oportunidade para os países de traçarem alianças, parcerias, estratégias que podem ser do seu interesse, né? Por exemplo, recentemente temos visto que terras raras são extremamente cobiçadas globalmente, né? E o Brasil tem uma
parcela significativa de terras raras, assim como a China. Mas, com certeza, a gente pode minerá-las. Mas o que a gente ganha em troca? O Brasil não pode ser mais uma vez, ou continuar sendo, como fomos ao longo da nossa história, simplesmente um exportador de matérias-primas. Desde o pau-brasil ao ciclo, a gente aprende na economia do país, a história econômica do país, né? O ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo da borracha. Agora, a gente está no momento de privilegiar o ciclo do conhecimento, da tecnologia, da ciência, porque, obviamente, os recursos naturais nós já temos. E, complementando a observação inicial da senhora, em termos teóricos, sim, teve uma grande reviravolta, né? Para a minha geração, é o retorno da perspectiva realista das relações internacionais, né, que dos anos 90 em diante foi abertamente massacrada pelos meus colegas, né? Então emergiram diversas outras perspectivas muito simpáticas, muito interessantes, que realmente contribuíram de forma significativa através das perguntas que eles levantavam, mas um instrumental conceitual para pensar o mundo atual, sem dúvida nenhuma, é um retorno à perspectiva realista, e vou ser mais audacioso, vou te dizer que é um realismo bem anacrônico do século XIX europeu. É o poder pelo poder, né? E, bom, com isso eu encerro. Obrigada. Okay, so I have a second question also for both. Eu tenho uma segunda pergunta também para vocês dois. Como a Que é? migração afeta a política de segurança? A imigração é, de fato, uma questão política. C'est como integrar todos os seres humanos que vêm da África, do Médio Oriente, para a França ou para os países europeus, que vêm agir no campo social, porque nossas economias estão fazem muitos investimentos no campo social, e tem essa destabilização do povo francês original com todos os novos seres humanos no território, de ver como esse campo social está se tornando e diminuindo os recursos disponíveis para investimentos em outros domínios. Então, a imigração está efetuando uma destabilização política, e como o senhor falou na sua palestra, em nossos países europeus tem movimentos políticos radicais, porque não tivemos resolvido essa questão de imigração, e porque os recursos financeiros estão limitados. Se você investir muito no campo social, você investir menos no campo militar, no campo da estratégia, no campo da economia, de todos os investimentos. Então, tem uma forma de destabilização de forças militares, mas em termos de investimentos e de capacidades a reforçar nossas forças, e a questão de imigração é mais uma questão social do que uma questão militar. Mas, com certeza, tem efeitos, mas são efeitos indiretos. E quando os povos estão destabilizados e vão se tornar movimentos radicais, isso aumenta o risco de conflito. É uma forma também de resposta, que sem uma capacidade de país ao atender todas as necessidades do seu povo, vai provocar uma crise política, e depois da crise política, geralmente, vai ser uma crise no campo da segurança.
Bom, o caso brasileiro é bastante diferente. Nós não recebemos muito de imigrantes, né? E os poucos imigrantes que nós recebemos, podemos absorvê-los sem maiores problemas. Agora, imigrante é uma coisa diferente de um quadro que preocupa. É diferente da figura do refugiado. E a figura do refugiado, né, sim, esse exige que o Estado brasileiro tenha uma capacidade de pronto acolhimento e atendimento. No nosso caso, em particular, como na Colômbia, mas recebemos, né, diversos refugiados venezuelanos, como anteriormente tínhamos recebido haitianos. Agora, ambos não representam uma ameaça, um problema de maior gravidade para o país, e até o presente momento eu teria tranquilamente, posso afirmar que a gente conseguiu com bastante sucesso acolher os refugiados de outros países aqui no Brasil. E esperamos, sinceramente, que cesse a necessidade de pessoas de países circunvizinhos buscarem abrigo no Brasil por causa de problemas políticos domésticos, né? No entanto, se vierem, serão bem-vindos. Tem muitos imigrantes franceses no seu país. Estou feliz de saber que eles não sejam um problema. Obrigado. Thank you both. So just to wrap up Obrigada a todos. E só para concluir essa parte da conferência, e porque a ideia da conferência é oferecer perspectivas diferentes sobre segurança, eu gostaria que vocês pensassem que já estamos na Terceira Guerra Mundial. E isso porque todas as ameaças que estão ocorrendo na zona cinza, na zona cinzenta, nas diferentes áreas, e os esforços que temos visto na Ucrânia, não significa que o resto do mundo, que no resto do mundo outras ameaças não estejam acontecendo. Então, eu só queria passar essa ideia e agradecer. E agradecer a vocês dois por estarem presentes nesta parte da conferência. Convidamos o comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, vice-almirante fuzileiro naval, Pedro Luiz Gueiros Tuluá, para realizar a entrega do certificado de participação do evento aos palestrantes dessa manhã.
Neste momento, faremos um intervalo para o almoço. Retornaremos às 13h30 para retomarmos a